Donald Trump é uma ameaça real ao meio ambiente no mundo. Com uma agenda favorável à exploração de petróleo, ele começou o governo anunciando a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, sob a justificativa que isso prejudica o desenvolvimento econômico e industrial. Não é verdade. Essa decisão é um prejuízo compartilhado com o mundo. Sozinho, os Estados Unidos são responsáveis por despejar quase 20% dos gases poluentes no globo. O Acordo de Paris foi assinado em 2015. A ideia do pacto foi impor metas restritivas para os maiores poluentes do mundo, para conter o aquecimento global. No primeiro mandato dele, de 2017 a 2020, o Trump já tinha retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Assim que o Biden chegou, revalidou a inscrição e agora, mais uma vez, teve a retirada. Também no primeiro mandato, Trump revogou mais de 100 regras ambientais que impactam as emissões de gases e o aquecimento global. Nesse novo mandato, Trump ameaça apoiar também o aumento de produção de energia nuclear e iniciativas em favor dos combustíveis fósseis. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast Em Detalhes. Hoje, mais uma vez, a gente vai analisar, debater, entender uma notícia importante do momento. Vou conversar com o cientista Carlos Nobre, professor que é especializado em clima e aquecimento global. Professor, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Gabriela. Vamos em frente. Vamos lá, professor. Tentar entender essa medida do Donald Trump, né, que tomou posse nessa semana, anunciando mais uma vez a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Não é a primeira vez que isso acontece. No último mandato do Trump, ele já tinha retirado o país do acordo. Eu pergunto primeiro quais foram as consequências disso para os Estados Unidos e para o meio ambiente. E qual é o perigo que isso representa nesse contexto que a gente tem de emergência climática global? Olha, Gabriela, tem diferenças, né? Em primeiro lugar, 8 anos atrás, quando ele assumiu, em janeiro de 2017, levou, de fato, 3 anos para toda a negociação das Nações Unidas, os Estados Unidos sair. Mas dos 4 anos do primeiro governo dele, em 3 anos, as emissões dos gases de efeito de estufa aumentaram nos Estados Unidos. No primeiro ano ainda vinha com o Barack Obama, 8 anos, presidente por 8 anos antes do Trump, tinha políticas de redução das emissões, elas vinham reduzindo, e no Trump, 3 dos 4 anos aumentaram as emissões, mas ele só saiu mesmo do Acordo de Paris por 1 ano, porque ele levou 3 anos para os Estados Unidos saírem das negociações das Nações Unidas complexas. Dessa vez, já vai sair. E o que chama muita atenção é o negacionismo desse presidente, porque, olha, em 8 anos, o aquecimento global atingiu um nível que nunca tinha acontecido na história do planeta, desde que nós existimos aí, desde que nós geramos as civilizações aí, 11 mil anos, na época do Holoceno, época geológica do Holoceno, nunca a temperatura, para a gente ir na temperatura de 2023-24, que atingiu 1,5 graus mais quente do que lá atrás, 1850, 1900, nós temos que ir 120, 125 mil anos atrás, no último período interglacial. E todos os eventos extremos, ondas de calor, chuvas excessivas, secas, rajadas de vento, incêndios florestais, derretimento dos gelos, aumento do nível do mar, tudo aumentou demais em 2023 e principalmente 2024. Então, é difícil de acreditar que um presidente de qualquer país, Estados Unidos foi o que mais emitiu gás de efeito de estufa da história, a China é hoje o que mais emite, mas um presidente não perceba o que está acontecendo com o planeta, né? Então é muito grave os Estados Unidos estarem saindo do Acordo de Paris. E o presidente Trump, já desde
da campanha, ele já vinha declarando que no primeiro dia de governo, exatamente o que ele fez, na segunda e na terça-feira, ele já autorizou novas explorações de petróleo e gás natural em todos os Estados Unidos, já declarou claramente que vai reduzir demais aquele financiamento que o governo americano, o governo Biden, vinha fazendo para a transição energética, energias renováveis. 75% das emissões dos Estados Unidos vem da queima de combustíveis fósseis, e então são várias esses 3 pontos, né? Sai do Acordo de Paris, aumenta a exploração dos gases de efeito do petróleo, dos combustíveis fósseis que geram a maior parte dos gases de efeito de estufa, e também reduz a velocidade, reduz a transição para energias renováveis. Então são 3 notícias muito preocupantes, e é difícil de acreditar alguém que está presidindo o país que mais emitiu gases da história, que não esteja vendo o óbvio, que os eventos climáticos extremos atingiram o maior nível da história agora, 2023, 2024. Isso é muito preocupante, professor, e eu quero explorar todos esses pontos com o senhor. Mas, especificamente sobre o acordo, me preocupa também a justificativa que o Donald Trump usa. Ele diz que isso prejudica o desenvolvimento econômico, industrial. Já tinha falado algo parecido com isso no passado, que foi até uma saída que o presidente, na sequência que veio Joe Biden, ele revogou, né? Foi revertido pelo governo dele em 2021. Mas, novamente, ele vai nesse sentido de justificativa, que é uma justificativa que é negacionista. Como o senhor disse, né? A gente está vendo as coisas acontecerem e tudo piorar nos últimos anos, e mesmo assim a gente acabou de ter nos últimos meses nos Estados Unidos, a gente viu algumas regiões ali, principalmente na Califórnia, Los Angeles, essa região, pegando fogo. Então a população local também sofrendo as consequências disso, e ainda assim, quando Donald Trump assume, ele toma essa medida já de cara. A justificativa do presidente Trump é completamente sem sentido. Inúmeros estudos mostram que o aumento nesses últimos anos dos eventos extremos, bateram todos os recordes de 2020 a 2024, principalmente agora 2023 e 2024, isso leva a centenas e centenas, até trilhões de dólares de prejuízo econômico em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Espera um pouquinho mais, alguns dias ou semanas, certamente haverá um cálculo. Esse recorde de incêndios na grande Los Angeles ali, bilhões de dólares de prejuízo econômico. Isso está acontecendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. Vários incêndios também na Califórnia nos últimos anos também, a floresta da Sequoia. Isso tem um enorme prejuízo econômico. Os eventos extremos também, às vezes eles fazem quebras de safras da agricultura muito grandes, com enorme prejuízo econômico. As chuvas excessivas destroem a infraestrutura de transportes, uma série de outras infraestruturas, enorme prejuízo econômico. Então, são trilhões e trilhões de dólares de prejuízo econômico. Então, não faz sentido nenhum dizer que combater a emergência climática, reduzir rapidamente as emissões, poderá ter qualquer impacto econômico. Ao contrário, é mantendo o aquecimento global que tem um gigantesco impacto econômico. Deixa eu fazer uma outra ligação. Você sabe que ele também declarou, saiu os Estados Unidos do apoio à Organização de Saúde Mundial. Sim. E aí, veja bem, deixa eu dar um dado simples. A poluição urbana no mundo inteiro, inclusive nas cidades dos Estados Unidos, poluição urbana. Qual a fonte da poluição urbana? É a queima dos combustíveis fósseis. As termoelétricas a carvão, a petróleo, o diesel dos caminhões, dos ônibus, tudo nas cidades. Isso é a principal causa da poluição urbana. A poluição urbana leva à morte de 6 a 7 milhões de pessoas por ano e um enorme custo no sistema de saúde mundial, inclusive dos Estados Unidos. E ele tirou os Estados Unidos de apoio, que dava aos Estados Unidos 500 milhões
de dólares por ano para a Organização Mundial de Saúde. Então mostra a ignorância que esse presidente tem, que ele quer que aumente a exploração dos combustíveis fósseis, do gás natural, do petróleo nos Estados Unidos, vai aumentar a poluição, vai aumentar o impacto na saúde, sem dizer, hoje, de todos os eventos extremos climáticos que aumentaram demais nos últimos anos, as ondas de calor são o que mais leva a mortes. Por exemplo, uma cidade agora, em agosto, setembro, do sul do Arizona, do estado do Arizona, Phoenix. Uma onda de calor de alguns poucos dias levou à morte de 600 pessoas, habitantes, principalmente idosas e idosos daquela cidade. Totalmente demonstrado que foi a onda de calor. Globalmente, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 500 mil pessoas estão morrendo devido aos extremos de ondas de calor, inclusive no Brasil. Dezenas de milhares de pessoas, principalmente idosas, idosos e bebês e pessoas doentes. Então, é mais um impacto na saúde que o aquecimento global está trazendo, e ele tira os Estados Unidos de apoiar a Organização Mundial de Saúde, que procura combater isso. Então, é só para dizer, é inaceitável, quase que inacreditável, o presidente da maior economia mundial ser um completo negacionista não só de mudança climática, mas de todo o impacto que existe na saúde. Esse modelo econômico que ele quer continuar desenvolvendo vai não só prejudicar muito o clima do planeta, mas também vai prejudicar demais a saúde da população do planeta. Os Estados Unidos hoje, e aí o senhor pode trazer aqui os dados com muito mais propriedade do que eu, mas eles são responsáveis por emitir quase 20% dos gases poluentes do mundo, né? Essa é a informação que eu tenho aqui. E os Estados Unidos, o Donald Trump, mais especificamente, ele está querendo acabar com essas regulamentações todas para a prevenção, né, da disseminação desses poluentes. Os Estados Unidos, eles podem emitir ainda mais gases de efeito estufa, e qual é a preocupação nesse sentido, né? Já que leva à morte de tanta gente todo ano e ainda por cima pode sobrecarregar o sistema de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Os poluentes são gases de efeito estufa. Historicamente, sim, os Estados Unidos emitiu 20% das emissões globais, e realmente a China passou os Estados Unidos nas últimas décadas. Hoje, nos últimos anos, a China está emitindo cerca de 23% das emissões globais, e os Estados Unidos 13%, menos que a China. Mas é lógico, quando a gente olha a emissão per capita, os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes, a China tem 1,4 bilhões. Os Estados Unidos têm uma emissão per capita de 16,5 toneladas de gás de efeito estufa por habitante, a China tem 10,5. E a China está buscando, é a que mais emite atualmente por muitas décadas, mas está buscando acelerar a transição energética, ainda está lenta, mas procura acelerar. Os Estados Unidos vinha também buscando a transição energética, reduzir muito as emissões de queima de combustíveis fósseis, agora vai aumentar. Como aconteceu no primeiro mandato dele, como eu falei, 3 dos 4 anos as emissões aumentaram. Então, isso não faz muito sentido, e é aquela história. Historicamente, é o país que mais emitiu gases de efeito estufa e, principalmente, historicamente, quase 80% queima de combustíveis fósseis. Então, é completamente sem sentido esse presidente do país que mais emitiu gases de efeito estufa ignorar completamente o risco que o planeta está correndo, e vai acelerar muito esse risco. Lógico, as emissões aumentando nos Estados Unidos não contribui, porque para a gente não deixar a temperatura continuar subindo como ela vem subindo, nós precisamos acelerar demais, zerar as emissões. Não podemos nem esperar até 2050, que o Acordo de Paris e a COP26 em 2021 em Glasgow fez aquela meta, reduzir em 43% as emissões até 2030, em relação às emissões de 2019, e zerar as emissões líquidas até 2050. Isso porque a ciência, lá até em 2021, dizia: se a gente fizer isso, a temperatura não vai passar de 1,5 grau. Mas a gente já, 2023, 2024, ela passou
de 1,5 graus, 2024 chegou a 1,55 graus, então tem um enorme risco da gente precisar zerar as emissões muito antes de 2050. Então, os Estados Unidos, o maior emissor global historicamente, o segundo maior agora, vai aumentar as emissões, a gente chama isso de ecocídio, né? Um suicídio ecológico para o planeta. E também para a população americana. Não faz nenhum sentido essa política desse presidente. E eu citei aqui a preocupação de uma espécie de reação em cadeia, né, de um enfraquecimento, de um esforço multilateral para conter toda essa questão da emergência climática, do aquecimento global, né, nessa luta engajada dos países em relação a isso. E a gente tem a COP30. Eu ouvi muitos especialistas com receio de um esvaziamento da COP30. Mas também vi o presidente da COP30 dando uma entrevista, o André Corrêa do Lago, dizendo, olha, não dá para minimizar o poder de convocação do presidente Lula, porque o evento vai acontecer em Belém, então, por isso, citando o presidente Lula, e ele não acredita num evento esvaziado. Eu pergunto qual é a expectativa que o senhor tem em relação a isso e se o Donald Trump, a depender de como vai se comportar, também não sabe se ele vai comparecer no evento, se ele pode esvaziar de fato e quais as consequências disso. O presidente Lula fez um belíssimo discurso em novembro, da reunião do G20 no Rio, e ele falou: nós precisamos zerar as emissões de todo o planeta até 2040. Porque nós estamos já tendo a temperatura chegando em 1,5 graus. Não podemos passar 2045. Ele falou belíssimo discurso, meta que a COP30 tem que tratar, por isso nós temos que trazer. Então, assim, sendo otimista, o fato de que o maior emissor global, historicamente, o segundo maior agora, sai do Acordo de Paris, isso significa que a COP30 tem que trazer todos os outros países do mundo e que eles vão realmente acelerar muito essas metas, até para colocar os Estados Unidos de lado e, eventualmente, em 2029, 28, a nova eleição, 29, o novo presidente dos Estados Unidos, haja uma grande mudança, e porque todos os outros países do mundo vão estar em outra direção, inclusive uma direção de não permitir o crescimento das emissões dos combustíveis fósseis, etc., até com restrições, eu diria, socioeconômicas. Então, eu acho que é isso. O embaixador André Corrêa do Lago foi uma sugestão, uma indicação muito importante do presidente Lula, muito experiente, tem liderado o Brasil nas COPs. Eu estava presente lá, vi os discursos na COP 28, em Dubai, em 2023, uma belíssima posição do embaixador André Corrêa do Lago. Ele defendeu demais que a temperatura não podia passar de 1,5 graus, que nós tínhamos que zerar totalmente o que está acontecendo na Amazônia, zerar os desmatamentos, a degradação, o fogo, que o Brasil tinha que caminhar para reduzir as emissões. Então, uma posição muito importante, e eu tenho certeza que esse é um nome muito bom. A diretora executiva é a grande secretária de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, também um excelente nome. Então, realmente, o Brasil colocou uma equipe muito boa. Aí nós temos que ver como isso vai avançar. Essa equipe tem que batalhar muito para transformar essa a mais importante das 30 COPs. Nós temos que, e não é só por causa do Donald Trump lá nos Estados Unidos, é porque a temperatura chegou a 1,5 graus, a ciência está tentando entender por que ela chegou tão rápido. E a ciência, nós todos estamos vendo o risco dela continuar a 1,5 graus. Então a COP30, não há a menor dúvida, será a mais importante, a mais desafiadora COP de todas, porque a temperatura já atingiu 1,5 graus por 2023, 2024, os extremos climáticos explodiram em todo o mundo. A ciência não consegue prever se vai continuar 1,5 graus, mas já mostrou risco. Então a COP30 será, sem dúvida, a mais importante, tem que acelerar demais a redução das emissões globalmente, e eu estou numa positiva expectativa
com essa equipe muito boa que o Brasil agora colocou, o embaixador Nader Correia do Lago, a secretária da Secretaria de Mudança Climática do MMA, vamos, Ana Toni, nós vamos realmente negociar com todos os países, até porque todos os países têm que isolar completamente essa posição política absurda dos Estados Unidos. Então, os países todos têm que se unir contra a posição dos Estados Unidos. E eu acho que, se isso acontecer, em breve, daqui a 4 anos, certamente os Estados Unidos, com o futuro presidente, vai mudar de posição. Eu pergunto justamente isso, professor. O que pode ser feito nesse sentido de pressão? O que os outros países podem fazer? E ouvi até de alguns especialistas em diplomacia que o Brasil poderia ter um plano B no caso da COP30, e já que o Donald Trump não quer cooperar, poderia conversar individualmente com cada um dos estados que querem cumprir essas metas climáticas, né? É um movimento que é chamado, para quem está nos acompanhando, de paradiplomacia. Então, dialogar independentemente do posicionamento da Casa Branca. Essa seria uma alternativa. E também pergunto sobre o que os outros países podem fazer. A ONU pode se posicionar. Enfim, quero te ouvir sobre que tipo de pressão os Estados Unidos podem sofrer nesse sentido. Total pressão. Todos os outros países têm que fazer pressão. E, como eu falei, a COP30 mais desafiadora de todas as COPs, porque a gente já mostrou, está vendo o que 1,5 grau de aquecimento causa de explosão, aumento exponencial de todos os eventos climáticos extremos. E, portanto, também COP27, 28 e 29, países produtores de petróleo, combustíveis fósseis, ali não se avançou muito. Na COP28 se falou também de acelerar a transição para energias renováveis, mas de uma maneira muito lenta. Então, todos esses países, principalmente a China e vários outros países, eles têm que acelerar demais a redução das emissões. Então, é muito importante que aí sim, agora em toda a preparação para a COP30, o Brasil, junto com cada um desses países, na verdade com todos, principalmente os grandes emissores, que o Brasil negocie e esses países, de fato, cheguem na COP30 com objetivos muito mais ambiciosos, metas muito mais ambiciosas de redução das emissões, e eu estou otimista, sim. Eu estou otimista porque esses países sabem que essa posição dos Estados Unidos é um absurdo, é um ecocídio, não dos Estados Unidos como um todo, eu estou falando do presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um grande número, acho que o maior número de cientistas climáticos do mundo estão nos Estados Unidos, e eles sempre torceram muito o risco do aquecimento global. No IPCC, no painel intergovernamental de mudança climática, já houve vários relatórios que 50% dos autores eram cientistas americanos. Então, também nós temos que, não só para a COP30, fazer uma grande união com todos os outros países, mas também nós temos que unir muito com os cientistas americanos de mudanças climáticas, que eles vão bater muito no martelo, que é um absurdo isso que o presidente Trump está fazendo. Então, isso também vai tirar bastante poder político do presidente Trump. Então, isso é o desejo que nós temos que fazer, uma negociação realmente muito importante, urgente, com todos os outros países, eu diria muito especialmente com a China. Para a gente fechar, professor, com essa dose de esperança que o senhor trouxe nessa sua última fala, dá para dizer que ainda é possível frear a emergência climática, o aquecimento global, ou Donald Trump assumindo a presidência e sinalizando que quer retroceder em tantas medidas pró-meio ambiente, a saída do Acordo de Paris, enfim, isso mata essa possibilidade de frear a emergência ou ainda há uma saída? Mesmo que não fosse o presidente Trump um negacionista eleito nos Estados Unidos, mesmo que fosse a concorrente, a Kamala Harris, ainda assim nós temos um gigantesco desafio. Se por acaso a temperatura não baixar nos próximos anos, ela continuar 1,5 graus, a ciência está tentando explicar por que atingimos 1,5 graus em 2023 e 2024.
Mas vamos supor, a temperatura não baixa. E aí, daqui a alguns anos, 2026, 2027, a ciência conclui que já atingimos 1,5 graus. Então, se isso acontecer, não tem maneira mais de ficar em 1,5 graus. A temperatura vai continuar subindo, mesmo que a gente reduza rapidamente as emissões, ela vai subir. Agora, a gente precisa acelerar demais a redução das emissões para ela não passar de 2 graus. E depois, na segunda metade desse século, remover uma gigantesca quantidade de gás carbônico da atmosfera para chegar lá no final do século com 1,5 graus ou menos. Então, esse é o grande desafio para todos os países do planeta. Então, é isso, porque se a temperatura não baixar de 1,5 graus e a gente continuar com a meta do Acordo de Paris e zerar as emissões só em 2050, as emissões líquidas, nós vamos atingir 2,5 graus em 2050. Isso é um risco de explodir o planeta, é um suicídio ecológico, um ecocídio, porque se a gente chegar em 2050 com 2,5 graus de aquecimento, não só todos esses fenômenos extremos que a gente está sofrendo tanto diariamente vão explodir muito mais, mas um risco de um suicídio ecológico para o planeta, que é, se a gente chegar a 2,5 graus em 2050, nós vamos explodir os chamados pontos de não retorno. A Amazônia passa do ponto de retorno, 50% a 70% da floresta vai se autodegradar, o solo congelado da Sibéria, do norte do Canadá, norte do Alasca, tem uma gigantesca quantidade de gás de efeito estufa, principalmente o metano, vai derreter quase todo, vai jogar uma quantidade gigantesca. Então, se a gente passar desses pontos de não retorno, também nós vamos perder todas as espécies de recifes de corais que mantêm 18% a 25% da biodiversidade oceânica, e muitos outros pontos no retorno vão explodir, derretimento da Groenlândia, derretimento na Antártica, rápido aumento do nível do mar. Tudo isso vai acontecer até 2050, se nós não rapidamente zerarmos as emissões. Então, é esse o grande desafio que nós temos, e a COP30 vai tratar disso. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Sei que está trabalhando muito. Está em Davos, né, professor, nesse momento, onde está acontecendo o Fórum Econômico Mundial. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigada pela sua gentileza. Gabriela, muito obrigado, e continue realmente tratando essa questão. Vamos evoluir e vamos tornar a COP30 a mais importante das COPs. Nós fomos o país que criamos a Eco Rio 92. Então, toda a preocupação com mudança climática, com biodiversidade, com a proteção dos oceanos, dos rios, a desertificação, tudo começou no Brasil, no Rio, em 92. E agora, COP30 em Belém, que também, simbolicamente, nós temos que salvar a Amazônia e todas as florestas e toda a biodiversidade do planeta. Fundamental, professor. Esse esforço é nosso aqui também. Um grande abraço. Até mais. Professor Carlos Nobre conversou aqui com a gente, ele que é cientista especializado em clima e aquecimento global. E aqui, nesse finalzinho de Em Detalhes, eu quero lembrar você que a gente vai fazer previsões para a economia nesse começo de ano, para você saber como tomar as melhores decisões. A gente tem nos Estados Unidos Donald Trump assumindo a presidência e também deixando todo mundo muito preocupado no âmbito da economia. Aqui no Brasil a gente já discutiu diversas vezes as questões relacionadas, por exemplo, à novela do Pix. Então, deixo a você o convite para participar com a gente do Mapa da Mina de 2025, onde o Eduardo Moreira traz todas as previsões para onde você pode investir em 2025 e tomar cuidado com o seu bolso. Vai ser no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br e participar junto com a gente. Obrigada, agora você fica com o Mercado Investimentos na sequência, tem o Rolê ICL e o Em Detalhes você pode ouvir de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Também, a gente está de volta na segunda-feira. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas
em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui embaixo. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá!